presença em eventos muito especiais, então fica de olho. Virando o jogo, oferecimento Banrisul. Servidor público e aposentado, façam consignado no Banrisul. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta terça-feira, numa alegria muito grande, porque nós temos especialmente o retorno do nosso querido João Garcia, depois de um período aí que teve um gripão desses aí, forte. Eu nunca mais deixo para depois para tomar a vacina da gripe. Nunca mais. Que coisa louca, rapaz. Ué, mas eu pensei que o velhinho estava chamando lá. Que coisa. E é possível, porque ele me avisou do seguinte: quem vai ficar comunicando para os outros sou eu. Bom, como diz uma tia minha, por precaução, tu não levantou as mãozinhas na hora de espreguiçar, né? Você não puxar. Mas olha, essa brincadeira toda, essa alegria, junto com o Darcy Filho, com o Nelson Cerqueira e com o Alex Bagé hoje na bancada, é justamente pelo retorno do João Garcia. A gente sabe aí, não é, que essa gripe, ela é insidiosa, ela é dolorosa. E tu lutasse aí durante quanto tempo? 20 dias. 20 dias. Mas chegou um ponto que não dava para caminhar, eu não conseguia me levantar para caminhar. Digo, não, mas para aí, tem alguma coisa errada. Tomei meus antibióticos lá que o médico mandou. Aí os antibióticos prejudicaram a barriga, né? Já deu. Então foi uma coisa ou outra. Será que um problema semelhante está acontecendo com o Internacional e hoje vai conseguir se levantar o Internacional? Tu estavas doente, quando tu caísse de cama, o Internacional estava mal. Tu melhoraste, o Internacional não. Quem me lia no Twitter sabia que eu sempre acreditava, rapaz, no Internacional. No Brasil eu não acreditava, no meu time eu não acreditava e não acredito. Acho que vai brigar para ficar entre os 16. Agora o Internacional vai se classificar. Mas é brabo, rapaz. Falta muita personalidade no time do Internacional. Se joga o D'Alessandro, a gente tem uma esperança. Não joga o D'Alessandro. E não joga o D'Alessandro, porque também tem que jogar e jogar. Querer jogar. Vou dizer uma coisa, mas vai classificar. Hoje eu ouvi uma informação que me caiu os buteados do bolso por causa disso. Né? Foi dada pelo Flávio Dalpisol, com o Bagé na Rádio Grenal. Dalpisol disse o seguinte, que conversou com um alto dirigente do Internacional, a expressão que ele usou foi dirigente de ponta, que falou para ele, disse, olha, dirigente de ponta, presumindo, ou o cara é vice-presidente eleito, por exemplo, ou é o presidente do futebol, o vice-presidente de futebol é o presidente do futebol, ou é o presidente do clube, é por aí. Sim. Não pode ser longe disso. Não. São 4 funções lá, né? O presidente, o vice de futebol, o diretor de futebol e o diretor executivo. É um desses 4. Mas o Dalpisol, pelo visto, o cara não pediu segredo para ele, eu não entendi porque ele não revelou. Até perguntei para ele, ele também não me disse. Disse o seguinte, que o Cláudio Vinck Cláudio Vinck estava discutindo, isso não vai dar certo no Internacional, isso não deu certo no Criciúma, não deu certo na Itália, não deu certo no Rio Grande de Santa Maria, não deu certo no Brasil de Pelotas, como é que vai dar certo no Internacional? Já não tinha dado certo no Internacional. Sim. Bom, aí o problema não é nem se deu certo ou se deu errado. O problema é que um dirigente de ponta, que eu presumo que seja um cara que mande, que seja um cara que tem. Os caras fechar vestiário não é passar a chave na porta do vestiário. Fechar o vestiário é fechar a boca, cara.
Fechar a boca. Como é que um dirigente vai dizer de ponta, vai dizer para a sorte dele que foi o Dalpisol, que o Dalpisol não disse o nome dele. Se é para mim, o nome dele estava na rua já. Entendeu? Sim. Vai dizer isso e vai ficar... É claro, eu estou com pena do Guto. Ô, Guto, tá roubado nesse meio aí, Guto, onde os caras fazem questão de contar para a imprensa. Mas tem problema interno. Mas o que ele queria dizer dizia o quê? Que o Cláudio Vinck é a solução? Não, que não é. Que não vai dar certo. Não, mas tu não pode Mas sair tem uma pergunta que não foi feita para essa direção ainda. Até tá no jogo hoje, né, Diogo Rossi? Já tá pautado aí, hein, Diogo? Não, mas o Diogo é um dos que tem ido na canela. Outro dia foi o que perguntou e que o presidente Marcelo Medeiros se irritou lá, que perguntou, vem cá, presidente. Eu imagino o Marcelo Medeiros olhando pro Diogo, o Diogo Muri, né? Não, porque o Diogo perguntou, presidente, o senhor transformou um gestor financeiro remunerado um cara que é ligado a uma empresa que agencia jogadores. E ele é aí o presidente disse, a empresa está inativa faz 4 anos. Eu sou casado com uma contadora, pedi para minha mulher, tem como tu fazer esse levantamento? Ela fez e mostrou, tá aqui, é ativo e são 3 sócios. Mas enfim, mesmo que fosse 4 anos, o cara, não, mas é sério isso para um pouquinho, isso aí é sério. Esse que o presidente disse que não estava, que a empresa estava inativa... Ele disse que a empresa está inativa. Na Receita Federal, uma empresa, por exemplo, enquanto não for dado baixa nessa empresa, ela é considerada ativa. Sim. Então, daqui a pouco, tu tem um processo de tributos em aberto, isso pode ser um passo. Isso. Só que a informação que eu tenho é de que essa empresa, ela ainda existe, com os outros sócios, digamos. Mas esse sócio não foi retirado. Eu já participei, acho que alguns outros de vocês aqui também, de empresa, Carol, não faço mais parte, eu saio da empresa. Então nós temos 2 hipóteses aí, nós temos 2 hipóteses. Ou o presidente Marcelo Medeiros estava desinformado, ou estava faltando com a verdade. Eu quero acreditar que ele esteja desinformado. Todos nós queremos acreditar nisso, né? Porque você pode, quando tira atualizado mesmo, a justificativa, não, mas a empresa está... Vamos dar uma colher para o presidente, dizer que o cara disse para ele, não... Então ele estava desinformado. O que não absolve o presidente, vamos deixar bem claro. Em momento nenhum foi feita uma alteração contratual com a saída desse sócio. Então o CNPJ dessa empresa, qualquer um que entrar agora, digitar o CNPJ e ter acesso, vai ter lá 3 sócios. Um dos sócios é o Giovanni Zanardo, que era um conselheiro, que pediu para sair do conselho, até aí está tudo certo. Ele passou a ser um gestor financeiro do Inter remunerado, até aí está tudo certo. Só que ele consta ainda como integrante, um dos 3 sócios dessa empresa. Mas o que eu ia dizer... Empresa que é interessada nos assuntos do futebol, né? Direto. E ele tem, a partir de agora, sendo gestor financeiro, informações... Privilegiadas. Bom, mas essa foi a pergunta do Diogo Rossi. Também no futebol não é novidade que tem alguém com informações privilegiadas. Não é novidade. É que essa gestão... Essa gestão pregou muito... coisas diferentes da passada. E eu quero chegar justamente aí. Ninguém perguntou para a direção ainda se eles aceitam que essa direção, ela prometeu ser melhor que a gestão passada e ela já perdeu meio ano. Ninguém perguntou isso ainda para a direção de futebol, porque meio ano está perdido. Porque se o Cláudio Vinck se o Cláudio Vinck é solução ou não, são 6 meses que não se definiu isso. O Léo Ortiz, quando virou solução... Ninguém conheceu o Léo Ortiz, que teve que trazer antes o Neres, que já saiu e nem no esporte jogou ainda. Mas não pode vir um dirigente chegar para o repórter e dizer, olha, não chega nada, você está aqui, mas já andou por tudo que é canto, está aqui, não vai dar certo. Isso aí é inimigo na trincheira. E não pode dizer para um repórter como o Dalpisol, que já é experiente, né? Você tem inimigo na trincheira. Mas o que é isso, rapaz? Mas só mostra a bagunça toda que tá de 6 meses já perdidos do Internacional, isso não recupera mais. Aquela avaliação internacional melhorou em algum aspecto? Do ano passado para cá? Eu não vi melhora internacional. Não. Outra coisa. De gestão nem de futebol. Eu estou fazendo um comparativo de gestões. Estão correndo parelhos gestões aí. Não, mas mas comparativo. Lembra do ano passado? Não, mas não passado. Eu estou dizendo, estão correndo parelhos. Gestão de Porto Alegre e gestão do Internacional. Não, a gestão de Porto Alegre é pior. O prefeito, o caminhador, ele colocou no domingo, ele fez uma brincadeira com algo que não se faz. Infeliz. Tem gente morrendo nas ruas de Porto Alegre por frio. E o prefeito realmente acabou fazendo uma brincadeira. Mas ele não sabe o que é isso. Mas ele é apartado das coisas de Porto Alegre. Né? Mas senhores, só para não perder o fundamento dessa comparação das gestões, vamos pegar assim, ó, o que a gestão nova, quando foi eleita, dizia?
vamos terminar com um legado podre, recebemos um legado podre. Que eram o quê? Os jogadores que, entre aspas, foram rebaixados, porque todo mundo foi trocado, até a nutricionista. Né? Foi rebaixado, não presta mais no Internacional. Aí, esse legado, em parte, né? Mas esse legado da gestão, o que era alegado como legado podre? Jogadores com 3, 4 anos de contrato. Só que esses jogadores desta nova gestão, pegar um caso do Wendel. Por que o Wendel, o Potker, o Carlinhos, o Alemão, por que eles vieram correndo para o Internacional? Grana, boa grana. Grana e 3 ou 4 anos de contrato. Ou seja, no ano que vem, este grupo que não está conseguindo levantar o Internacional vai ser o grupo que vai representar, porque não vai ter como trocar uma outra folha de pagamento. Vai se botar 3 ou 4 jogadores, mas mais de 80% desse grupo não tem como mudar ano que vem, porque são caras de 3, 4 anos de contrato. Olha, eu vejo o seguinte, eu não admito, eu vivi muitos anos com o Brasil de Pelotas, e hoje folgo em satisfação de que o estádio está sendo ampliado, de que tem um centro de treinamento modelo muito bonito, e que a base do futebol está sendo feita. Eu não admito que o salário dos jogadores do Grêmio, do Internacional, especialmente do Inter, que nós estamos falando, não permita que o cara não tenha a personalidade de chegar lá no CRB em Natal e diga, nós somos o Internacional, nós vamos ganhar esse jogo de qualquer jeito. Eu não admito. Pode ir num jogo, num outro e tal, mas sempre, tudo que é jogo é difícil, João, tudo que é jogo é difícil, brabo. Será que aí tem a ver com o salário do jogador ou com a personalidade? Personalidade. Será que não foram mal escolhidos esses jogadores? Mas tem a ver com o comando. Também. Olha a entrevista, por isso que eu não afasto, para mim, o Guto Ferreira, ele tem parte dessa culpa. Sim, claro. Porque se nós pegarmos, olha o que foi a última entrevista coletiva do Guto Ferreira. Ele disse o seguinte, que o Internacional, se nós pegarmos só os jogos fora do Beira-Rio, nós vamos chegar à conclusão que a campanha não é má. Primeiro, Guto Ferreira, não existe só jogo no Beira-Rio. E outra, quem é o maior patrimônio de um clube? É o torcedor. Então quer dizer que o Inter agora ele prefere jogar fora do Beira-Rio? Isso é absurdo. É ridículo. Isso é absurdo. Então, e é o mesmo tom de entrevista da direção e da comissão técnica. Não, e jogar num estádio. Como é que o torcedor recebe isso? Tem jogador ali que nunca recebeu o tratamento que recebe hoje no Internacional. Claro. Não, inclusive nós falávamos ontem aqui que estava o Thiago Dimmer aqui, que é nosso colega jornalista, que hoje está desempenhando suas funções. Colorado, Thiago Dimmer. Colorado. As funções do governo do Estado. Tinha uma muda ele por ser colorado gremista. Qualifica ele. A qualificação dele é de ser jornalista. Qualificação de ser jornalista, ser colega nosso. E nós dizíamos justamente isso, o Internacional nesse momento deveria retirar todas essas benesses que esses jogadores estão tendo aí e que não são para os outros clubes da segunda divisão. Ou seja, retirar o hotel 5 estrelas, vai lá para o hotel normal, né, que é a CBF determina para todos. Não, mas o grande problema, e relacionando com isso que o João Garcia está falando, no meu entendimento, a questão do salário alto não vai dar consciência para o jogador, não vai dar personalidade, não vai dar um perfil que possa chegar, como tu dissesse, bater no peito, eu sou do Internacional e vamos ganhar. Por quê? Porque acima dele está um gestor que pagou muito para ele, mas não soube identificar o perfil desse jogador. Esse é o problema. Você olha para os jogadores... Então não vai ser o salário que vai dar para o jogador essa personalidade. Há algum tempo, pergunto para vocês, especialmente os mais antigos. Eu excluo o Nelson, obrigado. Excluo o Bagé. Estou me sentindo excluído. Mas entre nós três aqui é o seguinte, quando é que vocês viram numa cobertura em viagem, jogadores do Internacional ou do Grêmio irem para a beira da praia, irem para... Mostrei essa foto ontem. No jogo do Ceará. Posar. Daí a foto. Seminus. Posar, em vez de estar treinando, está vendo, hoje, recebem videotape, e mensagem, imagem, fica olhando, vai pegar um livro para ler. O grande Internacional, o grande Grêmio não tinha isso. Quando os caras pegaram, foram pro Ceará. Aí quando vem os caras aqui em Porto Alegre e tiram foto no Beira-Rio ou tiram foto na arena, os caras ficam, mas que provincianismo, coitadinhos. Mas esses caras que vão... Mas sabe o que me chama a atenção nessa foto, que é a síntese, Darcy? A gente até pode mostrar a foto de novo, porque pode se argumentar, era a folga dos jogadores, eles tinham o direito. Ok, não, mas vamos dar de barato para efeito do debate, ok? Sim. Mas a síntese da foto para mim é o seguinte, isso foi após a vitória contra o Ceará.
A expressão dos jogadores parece que está tudo certo. Aí me lembro daquela frase atribuída, e acho que é do Dr. Fábio Koff mesmo: se você não sabe por que venceu, não vai saber por que perdeu. Ou seja, os jogadores estão mostrando ali, naquela alegria tal, e nesse piquenique com Vescote, sei lá o que, a sair da praia, que dava tudo às mil maravilhas, que a vitória contra o Ceará tinha sido estupenda, fantástica. Quando foi uma vitória absolutamente pontual e questões ocasionais, como aquele lateral cobrado pelo Cláudio Vinck ali, que pegou de surpresa a defesa do Ceará e o gol em seguida. Tu pegasse uma questão que eu tenho me debatido nos meus espaços de mídia de rede social. É o seguinte: o jogador, para ser contratado, você tem que saber o perfil do jogador. Mas aí quem contrata tem que entender da questão do próprio perfil. Isso aí foi debatido há um tempo atrás aí com... Lembra quando teve a história lá da preparação do Filipão para a Copa de 2002? Sim. Que teve os jogadores amarelos, os vermelhos, teve gente que debochou daquilo. Na verdade, ali eram os perfis dos jogadores, né? O tipo de personalidade, o que tu poderia cobrar de cada um. Mas se conversar hoje, essa declaração que foi dada, que o Darcy Filho destacou agora, do dirigente, de um dos dirigentes para o Dalpisol, prova que, sabe, tem algumas coisas que o próprio perfil do dirigente não é de acordo para o momento. O que eu digo é o seguinte: o sujeito não faz o seu bem público, o bem dele, o que faz do clube como dirigente. Não faz. Vou fazer uma pergunta para vocês que são mais velhos, não para ti que é mais novo, só para os mais velhos. Agora me senti excluído. Agora me senti excluído. Eu sempre fazia essa sacanagem com esse presidente. Para nós que somos mais novos. Não, mas eu tenho uma pergunta para ti. O Cref, o gerente das tuas fazendas, tu dá dinheiro para eles como tu dá para os jogadores do Grêmio, e ele pegava e dizia: isso aí é outro assunto. Não, mas o que é se preparar no futebol? O cara vai ser dirigente, ele ficou se preparando 2 anos. O que é o se preparar 2 anos? Na visão, quando eu digo isso, o que vocês imaginam? Se preparar para dirigente de futebol, você tem que começar num clube de futebol lá embaixo. Na base. Tem que começar por tudo. Mas vamos lá. Tem uma frase que é curso não adianta. Desculpa, mas eu estou... Mas os últimos 2 anos... Para começar a fazer o curso, tem que ter o exercício, tem que te exercitar, tem que ir para a prática. Mas vou te dar um exemplo. O Roberto Melo, ele não caiu agora. Ele já está há algum tempo no Internacional. Mas a frase que se bate é que nos últimos 2 anos o Melo se preparou. O que o Melo fez nos últimos 2 anos para se preparar? Um time perdedor? O Melo é funcionário da Receita Federal, ele trabalhou o tempo inteiro. Só para dar um exemplo, eu não estou dizendo que ele não tem a capacidade de desempenhar. Nem sabia. É que algumas coisas que são ditas, elas não fecham com a realidade. A gestão no futebol, uma das melhores gestões que nós tivemos em vestiário que eu vi foi do Vitório Pífero, como vice-presidente de futebol. E o Vitório, meu amigo Vitório Pífero, ele acha que ele entende de futebol, mas ele entende da gestão. Ou seja, quando teve que fechar o vestiário, que é fechar a boca, não é passar a chave como tu diz, essas coisas dentro do vestiário, ele soube fazer. Então, o que eu vejo... Mas ele não montou o time. Sempre tinha uma saia em cima dele. Não, mas ele não montou o time. Mas o que eu falei? Eu estou falando gestão, não estou falando gestão de time, de formação de equipe. Estou falando gestão de vestiário. Exatamente. Você fala na Receita Federal. Hoje o presidente do Fluminense, se não me falha a memória, ele também é um servidor da Receita Federal, enfim, como é o Roberto Melo. Só que ele está fazendo uma gestão. A dele não se obriga quem entenda de futebol. Tá? Ele está fazendo uma gestão do clube. Agora, se o vice do futebol do Internacional, Roberto Melo, não tem essa capacidade de fechar o vestiário, de ter uma gestão, mesmo que ele não seja o cara entendedor do futebol, tá? Que tenha ou um diretor executivo, ou mesmo, como era o caso do Vitória, que tinha um presidente, Fernando Carvalho e tal, que entendia do futebol, ou das coisas do futebol, o Roberto Melo não está mais do que na hora passada. O futebol tem coisas simples, né? Que devem ser uma espécie de cartilha que os dirigentes têm que seguir. Por exemplo, o Fernando Carvalho, que era um deus dentro do Internacional, hoje é um diabo. Mas ele fez Mas ele ainda está dentro do Internacional. Ele está dentro do Internacional. Ele contratou o Guto Ferreira. Mas ele fez por onde? Ele se perdeu nessa última vez que passou pelo Internacional e ele acreditou até a última hora, ele foi teimoso. Então, aí ele se deu mal. Mas esse negócio de... Como é que você vai gerir o vestiário? Você pega, por exemplo, Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo treinou o Grêmio,
com um grupo de dirigentes e com outro. Com um grupo de dirigentes, que tinha o Paulo Pelaipe como coordenador de vestiário lá. 2012. Não teve um caso de indisciplina no Grêmio, não teve um caso. E ele não proibiu dirigente nenhum de assistir suas palestras. Ele veio na direção seguinte com o Fábio Koff, com o Rui Costa, não sei o que mais, olha, não quero, dirigente comigo não entra no vestiário, palestra é só eu jogador. É que o cara sabe, o cara chega e já vê. O Renato chegou aqui com o Grêmio caindo pelas tabelas, ele já viu. Tinha um diretor executivo que tinha derrubado o Filipão. Entendeu? Primeira pessoa que confirma o que eu já sabia. Mas é evidente, ele saiu do jogo de Curitiba lá e falou para um repórter, depois o repórter, não vou dar o nome dele, que eu já dei, ele negou depois, e eu tenho pavor de cara que age assim. Até uma pessoa que eu respeitava, deixei de respeitá-la por isso, saiu e falou, não tem mais o vestiário na mão, o cara deu notícia. Pô. Aí o Filipão jogou errado, o Filipão, quando pediu para sair, porque ele estava sendo instigado pelo dirigente e pelo presidente para fazer o que fez. E aí teve que sair. Foi assim com o Roger também. Então, aí depois vieram os outros dirigentes com os treinadores mandando. Então, isso não é gestão do futebol. Como é no Internacional hoje. Você não pode. O Roberto Melo não é o cara. O Macedo também não é o cara. Você tem que ter, então, um treinador que seja o cara. Que é o caso do Renato. O Adair Silveira é o cara. Não é o cara. Que é o caso do Renato. O Renato chegou, quando chegou e viu tudo o que estava acontecendo, não, é comigo mesmo, resolvo eu. E acabou. Agora, no Internacional, não. O Internacional não tem quem mais. E olha o Darcy faz a brincadeira de Renato Carioca. Eu até aproveitei no Twitter e coloquei Renato Carioca, campeão carioca, porque ele ganhou de todos, né? Sim. Ganhou de todos. Mas eu te pergunto o seguinte, ele chegou no Rio de Janeiro, os caras não gostam quando eu digo isso, que eu tenho culpa. Se eu já falei para ele concordou. Ele chegou no Rio de Janeiro com a delegação do Grêmio e um dia disse assim, chegou lá e começou a chover. Mas os gaúchos trouxeram chuva para pôr pro Rio. Entendeu o quê? Aí os caras ficam bravos que eu digo que é Renato Carioca. Os trouxas ficam bravos que eu chamo ele de Renato Carioca. Eu quero mandar um beijo, não pro Renato. Sim. Não, mas se quiser também. Não, mas não é. Renato, posso mandar um abraço. Fica à vontade. Cadê a franguinha? Largaram a franga. Quero mandar um beijo para nossa colega Tatiana Ott, a Tati, que apresenta o Mashup aqui na TV Urbana, pelo aniversário de hoje. Parabéns, Tati. Um beijo grande meu e entendo que do programa aqui de todos também. Parabéns, cumprimentos não só pela data, mas também pelo teu desempenho, pela tua atuação no Mashup aqui na TV Urbana. Eu tenho uma pergunta para vocês rapidinho. O Inter ficou 6 meses para contratar o Cirino. Agora parece que surgiu uma proposta para o Cirino. E aí o Cirino, que ficou 6 meses para o Inter tentar trazer, ele pode sair do Inter. É só estranho, né? O Internacional foi ponte para o Cirino? Eu não sei, mas que é estranho. Tentou 6 meses contratar o Cirino. Aí o Cirino chegou, jogou 40 dias e ele não serve mais para o Inter. Não, a intenção era a seguinte, a intenção era arrumar um dinheiro, porque esse jogador foi para o Flamengo e na saída dele do Flamengo ele tinha que pagar para o Atlético do Paraná coisa em torno de 18 milhões. Era uma fortuna. É uma fortuna. Aí veio para o Inter, quem sabe, para botar uma janelinha melhor ali. Não deu certo também. Mas parece que agora apareceu alguém disposto a pagar isso aí, então ele vai embora. É a parte do investidor, né, que o Flamengo tinha que pagar. Mas o Internacional assumiu essa responsabilidade? Não, né? Não, mas estava uma parceria, né? Sabe como é que é? Vamos eu tenho um botar. produto, tenho uma loja. Eu preciso que esse produto vá para uma vitrine. Então, o primeiro jogador consignado da história? O jogador consignado, uma venda consignada. Tem um negócio melhor que o Grêmio fez aí uma ocasião. Uma ocasião o Grêmio fez um negócio com o Fluminense. O melhor negócio do mundo. O Grêmio precisava cobrir uma conta lá. Então, e aí foi agora na gestão Fábio Koff. Sim. Aí foi atribuída uma dívida para o Fluminense. E a direção do Fluminense concordou. Mas ela deve para o Grêmio 3 milhões de reais, e percorrendo todos os caminhos desse dinheiro, ele saiu do Grêmio para o Clube dos 13. Aí, e não voltou. Aí, então, aí o Clube dos 13 repassou para o Fluminense, que repassou para o Grêmio, não sei o quê, e o Fluminense tinha que pagar para o Grêmio, para fechar a conta. Só que a declaração é a seguinte, o Fluminense reconhece a dívida, olha, devo 3 milhões de reais ao Grêmio Futebol Porto Alegrense situado,
pagarei quando puder sem juros. Pô, que espetáculo. Então não vai pagar. E esse recibo só existe para tapar um caixa de um dinheiro que saiu nas contas. Só isso aí. Só isso aí. Contabilizou a dívida. Contabilizou a dívida. Futebol, E agora pegaram o coitado do Mauro Rosito, por causa desse negócio do Kleber aí, e responsabilizaram o Mauro Rosito. Essa eles encontraram rapidinho o responsável. Aquele dinheiro do Fluminense para o Grêmio, que não tem data do Fluminense para pagar o Grêmio nem juro, isso aí está lá na contabilidade. Agora, jogado. falando em dinheiro, se você quer ficar absolutamente a par e controlando o seu dinheiro, no Banrisul você fica conectado com o Banrisul Digital. Confira. O Banrisul te conecta com soluções em tecnologia para uma vida digital. Por exemplo, tem Vero, bom para quem paga e para quem recebe. O Home Banking, que põe a agência no seu computador. Tem M-Banking para o celular. Banrisaque Digital para sacar sem cartão. E ainda o Office Banking para controlar a sua empresa onde você estiver. Acesse banrisul.com.br/te conecta e saiba mais. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Banrisul Digital, você está permanentemente conectado. Atenção que vem chegando um dos mais tradicionais eventos do esporte amador no estado. Os Jogos Comerciários Sesc já estão com inscrições abertas para as etapas municipais. A final estadual será nos dias 11 e 12 de novembro em Porto Alegre. E os atletas que vêm do interior, atenção você que vai participar aí na etapa na sua cidade, os atletas que vêm do interior têm as despesas com transporte, hospedagem e alimentação subsidiadas pelo Sesc. Confira tudo isso em sesc-rs.com.br. João Garcia, o senhor veio acompanhado hoje? Hoje o Luquinhas, é grande ele, né? Tá enorme, rapaz. Eu conheci, estava recém caminhando. Olha lá, dá um take aí. Quem é que está mais próximo, Toninho ou o João aí? Para mostrar o Lucas lá para casa. Hein? Que idade que tá o Lucas? 14 anos. 14 anos. É coloradinho e agora talvez entre na escola rubra. Coloradinho, ô Lucas? Diz pro teu vô, não. Coloradinho não, coloradaço. Hein? Não desistiu do time, né? Não. Hein? Não desisti. Não, continua firme. Pode ser até locutor de rádio com essa voz também. Então, tá certo. Legal. Eu cheguei aí, vi ele ali, eu brinquei com ele. Eu tinha visto ele, uma ocasião, na concentração da seleção brasileira, tirando uma fotografia com o Neymar. Aí eu cheguei, olhei para ele, cumprimentei, brinquei, digo, sei muito da tua vida, cara. Muito. Ficou me olhando, tu tens uma fotografia com o Neymar? Tenho. Aí dei uma voltinha, tu tens uma com o Filipão? Tenho. Aí eu balei, mas essa era difícil de acertar. Aí eu voltei de Lucas, é o seguinte, de vez em quando eu me concentro aqui, agora eu não posso adivinhar mais nada a teu respeito tão cedo. Mas tu sabe que, agora falando em Filipão, eu até queria fazer uma ressalva, porque muita gente me acompanha e tal nas redes sociais. Eu no início não acreditava no Renato. E um cara que me disse, olha, o Renato vai ser um bom treinador, vai ter sucesso no Grêmio, tanto sucesso quanto eu tive, e tem mais até do que eu. Foi o Filipão. Mesmo? O Filipão foi substituído pelo Renato na época, não foi? Sim, foi. E foi pelo Roger. Depois o Renato. Bom, o Roger é a prata da casa, é filho dele, né? Mas o Renato eu até achava do jeito do Renato e tal, o Filipão acho que não gosta. Me surpreendeu. E me surpreende, porque o Renato vai ser campeão de alguém de algum título da Tríplice Coroa que o Grêmio está disputando. E já seria o segundo título dele, né? Porque ele ganhou a Copa do Brasil. Ele veio para... E faz bem ao Grêmio que o Renato seja esse treinador competente que é, porque a Arena precisava e precisa de títulos. João, é justamente isso que você está falando aqui, me oportuniza uma pergunta para a mesa aqui. Deveria dessa tríplice coroa aí o Grêmio focar especificamente numa delas? Fala, Mesa, responde para o Mesa. Eu acho que já está respondendo. Eu vi que vibrou aqui, eu pensei que era Chico Xavier. É difícil, né?
Porque, a princípio, deveria ser a Copa do Brasil, que é mais curta, está ali em cima da hora. Mas a Libertadores está bem. O diamante é a Libertadores. Está bem. Pois é. Eu acho que alguma coisa vai respingar, velho. Pois é, mas se ficar nessa divisão, inclusive com o próprio Campeonato Brasileiro... Aí se foca num e toma pancada lá e pois é, mas... também tem isso. Não, mas o brasileiro tem que abrir mão. Eu acho que tem que... Mas o brasileiro é o de abrir mão. Quando precisar, descansa sempre no brasileiro. E até onde Ele vai poupar jogadores. Ele vai chegar um Porque momento que ele vai ter que poupar jogadores. Já afirmou isso, ele vai poupar Ele está jogadores. viajando para... Não, poupar jogadores ele já está poupando agora. Ele já tem feito isso no Campeonato Brasileiro. As duas vantagens, o Grêmio fez 1-0 lá no Godoy Cruz, né? Pô, o Godoy Cruz é um time do Manhaca, então é uma boa vantagem. E o Grêmio tem pela frente o vencedor de... Botafogo e Nacional. Botafogo e Nacional. Com todo o respeito, mas hoje não são bons times. E o Grêmio passando por isso, o Grêmio já fica entre os 4, já é uma semifinal de Libertadores. E a Copa do Brasil fez 4-0. Ele tem que cuidar do Botafogo. O Botafogo é muito... É um time chato, né? É um time chato. Eu acho que não. Mas foi chato. Se é chato, leva uma latinha de Neucid e resolve logo essa parada. Fica com esse negócio aí, não tem problema nenhum. Como diz o Dodô, ou passa o melado num dia de sol e vai para a beira do rio. Claro, sem problema nenhum. Quando eles saírem, tu vai embora. Mas olha, voltando a falar com seriedade. Não, o Botafogo ontem venceu. Convivi contigo e o Rogério com pessoas que é seriedade minha. Eles são os brincalhões. Tu tá esquecendo do maior lá, né? Esse é o meu atual professor. O Bajão é o mais espirituoso de todos. É o mais espirituoso. Zoeira e sacanagem tem preferência sempre. Minha primeira jornada como repórter eu fiz ao lado de João Garcia. Pois é, mas aí vem essa história aí. O Botafogo, por exemplo, eu vi ontem o Botafogo. Esse Roger, centroavante do Botafogo, ele não é essa porcaria toda que se fala, não. Rogério, mas se ele for porcaria, esse cara, eu torço pra ele o resto da minha vida. Sim, claro, só pela né? história de vida da família. Mas ele vem jogando. Mas ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Ontem ele deu ele o passe. É um cara competente. Ontem ele fez um trabalho de pivô e deu o passe pro Guilherme, esse menino que está emprestado pelo Grêmio pro Botafogo, para fazer o gol da vitória. O Guilherme fez os 2-1 em cima do Sport Recife, que olha, é para quem conhece. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Ele fez um trabalho de pivô, protegeu, girou e no giro ele fez o passe de pé esquerdo já para a entrada do Guilherme. Mas eu ainda acho que o melhor jogador do Botafogo é o técnico. Agora tem uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. E o Camilo vem para o Internacional ou não vem a final? O empresário do Camilo, ele ontem, até em determinado momento, para nossa reportagem, ele passou o seguinte: olha, eu só não posso falar hoje sobre isso porque ele está concentrado para o jogo. Mas ele não desmente mais nada. Tá, ele está concentrado para o jogo e era o único no banco de reservas que não estava de chuteira, estava de tênis ontem. É que aí não quiseram, em função do jogo, ontem não tratar disso. O que falta do Camilo é ele definir como é que ele sai do Botafogo. Ele entra e está todo certo. Parece que é um cara que não tem problema extra-campo, um cara que chega aí e resolve todos. Chega jogando. Chega, um cara que não tem... Se resolver em campo, que o problema internacional hoje dá mais é dentro de campo do que fora, né? Parece que não tem problema nenhum. Chega aí, não vai dar trabalho. Vai ter que ser administrado. O Internacional está cheio de dirigente experiente. O David tem que ver duas vezes, né? Uma que ele fala e a outra que ele falou. Mas eu acho. Obrigado, Garcia. Mas tem que interpretar ele. Eu acredito que o Camilo chegando, o Camilo vai acabar jogando na vaga do gringo, esse o chileno, porque ele não está jogando nada, o tal do Felipe Gutierrez. Mas vem cá, para só um pouquinho, como é que é? Se eu sou um zagueiro do CRB, tá? E agora vamos parar com esse mimimi aqui, porque aqui não tem racismo, não tem nada. Eu sou aquele negrão forte de quase 2 metros de altura. Eu olho aquela. Como é que é? Eu olho, não, eu olho aquela que parece uma. Parece uma moça. Sim. Com todo o respeito ao Felipe Gutierrez. O Felipe Gutierrez? Com coquinho e coisa. Eu sou aquele zagueiro. Como tu gostasse, negrão, quase. Não, quem falou foi tudo. Eu olho para aquela. Não terceiriza o teu problema. Eu olho para aquela. Com todo o respeito. Mas parece uma menina dentro de campo, uma moça de coquinho e tal.
Cara, eu não vou ter respeito. Mas não tenha dúvida que. Não vou ter respeito. Não tenha dúvida que era serviço para o Super Mortosa. O jogador chamar o cara e dizer assim: a primeira coisa, o homem não gosta desse teu coquinho. E isso, aquilo e aquilo outro. Mas ele tá muito mal, independentemente. Mas tá faltando o Mortosa no Inter também. Tá faltando o Mortosa no Inter. Tá faltando quem manja. Independentemente do Coque, ele não tá conseguindo. Não adianta. É que virou agora uma geometria, né? Porque vai jogar em losango, em quadrado, em si. Não, futebol ainda é pegar a bola e botar. Peraí, como é que é? Eu gostei. Agora é geometria. Tá, mas como é que é? Vai jogar em losango, em quadrado. Frescura do caramba. É futebol orgânico. Não, futebol é futebol. Eu gosto muito dos comentaristas que falam do tal do corredor. Eu fico olhando esse corredor. Joga no corredor, é isso aí mesmo. Tu imagina passando um ônibus. Tem um corredor do lado esquerdo, tem um corredor. E o terço final, quando o cara começa o terço final, eu começo a Ave Maria cheia de graça. Terço final. Isso. Que bárbaro. O terço final é maravilhoso. Não, porque no terço, ai, nossa, que está no céu sem ficar. Não, esse terço, eu sempre rezo. Diogo, vamos atender os nossos telespectadores. Vai aí pelo Facebook, eu vou pelo WhatsApp aqui. Já vou começar, ó. Hoje vai render como nunca, Rogério. Estamos aqui do outro lado, firme e forte, diz o Lucas, que não é o teu neto, né? O Lucas está nos acompanhando também. E está rendendo, Lucas. Vai, Diogo. Também participando com a gente aqui, a Ita Oliveira. Ela diz assim, ó. Darcy e Bagé são os melhores. O Jefferson Trindade participa, diz assim, só feras. O Francisco Juba, acho que a diretoria do Inter acerta se negociar o Cirino. Também acho que o Guto Ferreira ainda não tem um esquema para dar liberdade ao D'Alessandro e posicionamento do Potker é diferente do que jogava no Campeonato Paulista. Forte abraço, estou na fronteira do Uruguai, em Quaraí, assistindo essa bancada de peso do Francisco Juba. O Darcy e o Bagé não. O Darcy e depois o Bagé. Tem que botar pela ordem. Que negócio é esse? Eu botaria o Darcy e bem depois. Mas você viu o seguinte, o torcedor tem opinião, é válida a opinião, mas o Potker joga diferente do que jogava. Ele só sabe jogar daquele jeito, então. Olha, ele na Ponte, eu vi alguns jogos dele, é pela primeira vez que eu vou falar isso aí. Eu vi ele jogando pelo lado esquerdo, eu vi ele jogando muito mais pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Não, eu vi ele indo até pelo lado esquerdo, mas sempre pelo direito. Lembra que até quando escalou ele, o Guto pelo lado esquerdo, até o Guto disse, eu tentei, eu inventar, ele não usou o termo, mas eu tentei buscar um posicionamento diferente. Eu digo na Ponte. Não, eu sei. Na Ponte eu vi ele jogando pelo lado esquerdo. Eu sinceramente não vi, mas... Eu vi ele jogando pelo lado esquerdo. Até vi ele jogando às vezes até como mais novo. Não vai dizer que ele flutuava pelo lado esquerdo, também tem essa de flutuar, tu imagina o jogador voando. E eu acho que ele rendeu bem nos dois lados, é uma questão de... Ele é um jogador de força, né? Agora eu lembro, claro, a gente fala, jogadores internacionais são insuficientes tecnicamente, essa história toda e tal. Agora eu lembro sempre uma frase que o Cuca falou, acho que quando ele saiu do São Paulo, né? Ele disse, olha, quando 1 ou 2 jogadores não estão bem, problema dos jogadores. Quando 7 ou 8 não estão bem, problema é do treinador. Claro. E a gente está aqui, o Potker não jogou. O Potker, usando uma expressão nossa, ele não jogou uma guampa do que ele jogava lá na Ponte Preta. E quando 15 não estão bem, é problema de quem? O Guto... Quando 15 jogadores não estão bem, é problema de quem? Aí a direção, é o clube. Tá bom. Respondeu a minha pergunta, Rogério. O Guto Ferreira, nas coletivas agora, ele pergunta, né? Guto, por que o teu time não rendeu tanto no segundo tempo? Mas é o problema... Mas e por que... Mas você viu que eu... Não, responde pro repórter, cara. Tá faltando um repórter para dar uma brigada também na coletiva, né? Problema... Não precisa. O problema é a pergunta participativa. Brigada que eu digo, não eu sei, agressão, né? A gente podia fazer, a gente podia combinar de o Bagé, o Darcy, o João Garcia, invadir a coletiva do Guto. Participativa. O que vocês acham da ideia? Uma boa. Será que ele saía vivo da coletiva? Eu tô saindo ali no Beira-Rio e os caras estão... Eu me dou uma vontade de me... Mas vai lá, Guto, vai lá. O ano participativo. A entrevista participativa, aquela que tu pergunta, responde e comenta. O cara faz a interativa. O cara faz a pergunta, responde e comenta. E depois dá para o entrevistado. Faz uma tese. E aí o entrevistado pode responder sim ou não. Claro. Na última entrevista, aí o presidente, deram 5 opções para o presidente do Grêmio de resposta, ele largou as 5 e ficou com uma que era dele. Entendeu? Aí teve uma entrevista. O ano passado teve uma jornada esportiva nossa que eu pedi lá na Rádio Grenal, deixa eu fazer uma pergunta para o Pellegrini. Peregrino falava comigo nesse episódio, porque depois que eu disse que ele estava se preparando para ser diretor executivo, ele nunca mais falou comigo. Mas
eu antecipei a notícia. Claro. Aí eu fiz 4 ou 5 perguntas para ele, mas perguntinha, sem tese. Tu também já exagerou, tu pediu para fazer uma pergunta aí já na emendou quinta, assim. aí na quinta, Já emendando. aí na quinta, não, mas não tem o já emendando. Não, eu vou aproveitar uma em duas, não tem uma em duas. Sai e vai dando, meu. Aí, assim, mas pelo visto, tá uma inquisição isso aqui. Eu digo, não, cara, eu estou te fazendo uma pergunta, um questionário. Eu disse, pelo visto é um questionário. Eu digo, não, perguntinha, pode responder, eu tenho mais uma ou duas aqui. Não, então vamos lá. Aí veio. É coletivo ou inquérito? A Sam Motors agora é Lifan também. Confira aí. Pense em uma concessionária com experiência em vendas e pós-vendas. Com uma marca forte, onde design, tecnologia, segurança, conforto e desempenho são conceitos chaves. Pense em uma concessionária com transparência nas negociações e facilidades na hora de comprar um carro. Essa concessionária é a Lifan Sam Motors. Um novo tempo, uma nova concessionária pensada em você. Muito legal, né? Parece as 3 listas, remete ao futebol, Adidas e tal. É fabricação uruguaia, né? A Lifan e o Jefferson trouxe para revenda esses 3 modelos aí, né? O caminhãozinho, esse leve, o sedã e a SUV. Aliás, X60. Tá muito bonita essa SUV aí da Lifan. Aliás, eu queria falar com vocês, era a respeito de uma coisa que eu não sei se eu já disse, mas eu vou dizer de novo então. No Grêmio, há um fato no Grêmio que ocorreu que faz com que o Grêmio seja o sucesso que é. Não apenas o Renato, mas Valdir Espinosa. Eu sou fã do Valdir Espinosa. Não só como fui quando repórter, como sou como cidadão e como conhecedor de futebol. Eu acho que ele é o ponto de equilíbrio do Renato. Eu falei disso outro dia, eu acho que ele é o algodão entre os cristais. Isto aí. Ele filtra algumas coisas que não precisam passar diretamente de vestiário para presidente. Olha, eu era crítico dele, eu não via isso, mas eu assistia muito no YouTube ele dando aquelas explicações técnicas a respeito do futebol. E eu nunca o considerei superado, como muitos dizem, fulano é esperado. Como dizem do Filipão, ele fala do Filipão, não, eu falo no irmão meu. Quando se dizem do Filipão, o Filipão foi para lá, em 5 campeonatos na China ganhou 6. Aí um cara diz assim para mim, mas o Filipão está também na China. Eu tenho treinador na China, ele tem que ganhar na China. Claro. Ele não pode ganhar no Rio Grande do Sul, ele tem que ganhar na China. Aliás, o Espinosa sabe da tua história em Tóquio, não é? Sabe, já falou com ele, sabia porque tu já fala publicamente. Tu ficou acompanhando, escondido lá atrás de uma cortina lá. A palestra dele, sabe. Não, mas vocês já falaram sobre isso? Lá naquela época, lá mesmo, depois não falamos mais. Aliás, o Espinosa, antes de assumir o Grêmio, eu entrevistava ele com frequência, ele me telefonava com frequência. Antes de assumir o time de... Nem o Grêmio, o time de... O Metropolitano. Surpreendentemente, eu não manteve mais contato comigo. No dia que ele estreou no Grêmio, ele entrou na cabina, vibrando e tal. Até fiz um registro da presença dele, mas ele nunca... Mas eu sou muito grato a ele, porque ele me lançou como jogador de futebol, né? E eu abri mão dessa condição. Eu não quis jogar futebol. Eu não quis jogar. Ele precisou de mim. Disse assim, Darcy, treina, que se der tudo certo, tu vai jogar a decisão no Mundial. Deu certo. Eu não quis, eu digo, não, eu sou só repórter e vou morrer repórter, e larguei. Mas então eu não tenho falado com o Espinosa, não tenho, ele até me citou num programa de rede nacional outro dia aí, mas eu não tenho falado com ele. Esse negócio do Japão é legal, porque sempre vocês tiveram um jogo lá, comissão técnica. Eu participei do treino coletivo. Do treino. Final, eu participei, eu treinei. Nós fizemos, eu e o Doval. O Zé Doval. Fotógrafo. Nós fizemos na disputa contra o Ajax lá, o Filipão era o treinador. E aí eu não joguei no gol porque tinha um médico já falecido do Grêmio, não me lembro o nome dele. Zilton Bongali. Não, que jogava no gol. Um meio carequinha, alemãozinho. Isso aí. Não me lembro. Ele jogava no gol, eu joguei da defesa junto com o Filipão. E aí teve um lance lá, bola no cruzamento.
eu me abaixei e tinha um japa atrás, né, que chegou e emendou contra o gol. Sorte que bateu na trave, não entrou. E diz o Filipão, virou para mim assim: boa jogada essa, Rogério, boa deixada. O Filipão é um debochado também, né? É um brincalhão. Mas é um sabe brincalhão. que esse caso do Darcy é a mesma gratidão que eu tenho com o Oscar Ruth, que inventou que eu era o centroavante uruguaio, que tinha sido contratado pelo Brasil num jogo contra o Ipiranga de Erechim, e eu fiz 5 gols no treino. Cacau me serviu umas 4 vezes, que o Cacau jogava no Brasil. E o Machado, dando a preleção, treinador. O Machado era treinador do Ipiranga. Foi o lateral direito que jogou no Grêmio. Isso, é. Aí o Machado, falando de um centroavante uruguaio gordinho que metia gol, que era uma fera, que eles tomassem cuidado com ele. E eu ali na fila esperando. Quando entrei no vestiário, o Machado olhou para mim e disse: tu não é o centroavante que treinou. Agora, falar em Ipiranga de Erechim, uma história fantástica, tem o Darcy Filho aqui apresentando um jogador para um colega nosso. Depois, servidor público e aposentado do INSS está precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul, é rápido e sem complicação. Então, sendo servidor público aposentado do INSS, precisa de um dinheiro extra, consignado no Banrisul. Rápido e sem complicação. Vamos atender, antes dessa história do Darcy aqui, os nossos telespectadores. Pô, até parece que eu sou sacana, um cara tão sério. Né? Meus queridos, o Inter não sobe esse ano nem com guindastes. O time é ruim, estão com problemas intensos no vestiário. Não se identificou aqui o que nos mandou essa mensagem aqui. Boa tarde, gurizada da bancada. Gurizada da bancada. Para nós é bom, para eles aí é normal, né? Então, quando o recado é para nós, né? Boa tarde, gurizada da bancada. É só pro lado de cá, ó. Não, é que esse é da nossa idade. Excelente programa. Está fazendo falta a comédia do Forcolém. Abraço, diz o pizzaiolo Rafael Chaves. Tá? O Forcolém amanhã vai estar aqui na bancada conosco também. Hoje o programa é sério. O Felipe, do bairro Cabaquã. A direção do Internacional age como aquele pai que ignora que o filho é consumidor de droga, tal, alheio à realidade. Tal. Boa tarde, amigos. Impressionante como o Darcy... porque o Darcy falou no Rui Costa, mas qual é o Fred, ou Freud? Não, é o André de Porto Alegre. Está dizendo que eu estou... que tu não passa um dia sem falar no Rui Costa. Não, até vou contar uma novidade para ti saber. Vou te contar uma. Vou te contar uma que tu vai gostar. Não provoca, André. Vou te contar. Escuta aí, André, tu vai gostar. O Rui Costa colocou no departamento jurídico do Grêmio o doutor Gabriel Vieira, que é um brilhante advogado, que, para defender o Grêmio, ele representa as questões do Grêmio. E ele hoje, sabe como é que é? Futebol é relações. O Rui Costa está na Chapecoense. E o doutor Gabriel está defendendo os jogadores da Chapecoense também na justiça. É apenas uma coincidência. O que eu estou te contando é para saber. Sabe como é que é? Então tem coisa que a gente só conta quando vem um cara como tu, assim, meio adiantado. O Rui Costa era muito engraçado. Eu fui almoçar um dia no hotel lá com o Filipão, e o Filipão me falava: mas esse Rui Costa é isso, é aquele elogio. E eu com o pé atrás, eu não conhecia o cara. E elogio. Mas passou-se um mês, o Filipão disse assim: mas que cara bem sem vergonha, esse Rui Costa. Tirou dos cachorros para botar no outro. Mas peraí, rapaz, há um mês atrás, me enganei, rapaz. Me enganei com esse cara, velho. O Fernando. Eu também me enganei. Aliás, uma vez o Chiquinho, o Francisco Neto, Chiquinho, tudo que eu conto eu tenho testemunhas. Então não venho lotado. Chegou um dia e disse: não, porque tem diretor lá no Grêmio, os caras que estão lá são os ladrões, não sei o que tem. E era o Rui Costa. E ele passava no shopping, no Iguatemi. Aí eu digo, e o Chiquinho continuou, aquele jeitão dele continuou falando, e o Rui Costa parou. Aí eu digo: Chiquinho, aqui está o doutor Rui Costa, que é o atual dirigente do Grêmio, e é um dirigente sério. Aí o Chiquinho, eu conhecia, até aquela data eu conhecia o Rui Costa dessa forma. Hoje eu posso te dizer que não. Hoje ele marcou comigo compromissos, não cumpriu.
Entendeu? Então, por isso que comigo não pode marcar mais nada. Nada. Porque não cumpre, não adianta nada. Quando o Rui Costa foi dirigente do Grêmio, o Grêmio nunca contratou tanto jogador que falava espanhol. O Barcos tinha 4 empresários, sabia? 4. Um deles era o irmão dele, do Barcos. Irmão do Barcos. Aí tinha mais 4 empresários na jogada. E dos 4, um entrou na justiça porque não recebeu. Pô. Os outros 3 receberam. E esse que entrou na justiça também tinha um documento assinado lá pelo Rui Costa. E pelo Fábio Koff. O Fernando de Gravataí diz sobre o Internacional: a única solução é chamar um exorcista para o Internacional. Saiu a parcial dessas primeiras. A gente está 14 rodadas na Série A. Dos 11 melhores, a seleção da bola de prata. E tem 4 jogadores do Corinthians, 4 jogadores do Grêmio, tem um jogador do Botafogo e 2 jogadores do Cruzeiro. Tem 4 jogadores do Grêmio. Tem Jeromel, tem Michel, tem Ramiro e tem Luan na seleção da bola de prata. Ramiro é muito. Tu vai derrubar o Davis Wagner com o Ramiro. Ramiro, bola de prata, tu vai acabar com o Davis. Eu me lembrei do Davis Wagner. Aliás, o Luan e o Michel Olha não quem viajam. está aqui no nosso estúdio, o nosso aniversariante. Vem cá, Tati. Tati, venha, Tati. Tati, venha cá. Sério. Porque o Forcolém quis mostrar a tua foto quando ele te cumprimentou pelo teu aniversário e o pessoal não conseguiu, o Forcolém mandou tarde a foto, não sei e tal. Então agora nós vamos mostrar ao vivo e a cores a nossa aniversariante aqui. Por gentileza, vira para as câmeras. Tatiana Hort está aqui. Sim, Tatiana Hort, que é aniversariante. Ó, parabéns aí, ó. Parabéns. Invadiu virando jogo. Claro. Muito bom. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colhe a Tati é a nossa apresentadora também do Mesh-Up. Mesh-Up, né? Mesh-Up. Para, só porque tu é o produtor do programa, não vem te meter aí, velho. Não vem? Aí, ó. Controlando. Hein? Vê se pode. Quem é que tá junto? Tu é produtor do programa? Quem é que tá... É a tua menina essa? E ela... Claro, vem cá. Vem cá. Vem cá. Ela tá com vergonha, não é dela, tá com vergonha de ti, Forcolém. É mesmo, muito linda, parabéns. Parabéns. Como é o nome dela? Lavínia. Muito legal. Ela é muito bonita. Forcolém, a mãe dela deve ser linda. Porque... Hein? Tu acha que é parecida com o pai ou com a mãe? É parecida com o pai? Tá certo. Maravilha. Parabéns mais uma vez, cumprimentos aí pelo aniversário, pelo programa. Um dia o café, uma rodada de café para nós aqui. Com certeza. Forcolém, parabéns pela filhota, muito bonita, muito linda, muito bom. Forcolém que amanhã vai estar aqui participando da nossa bancada aqui na mesa do... Não, mas eu fiz um elogio ao Valdir Espinosa, o Darcy complementou. Eu não vi manifestação de vocês. Eu acho que é muito importante. O Bagé fez uma manifestação. Modéstia à parte, eu venho falando, até porque quando contrataram o Valdir Espinosa e o Odorico foi transformado, eu dei lenha neles pra caramba. Porque eu tinha a tese, o Odorico pra mim seria o Pellegrino do Grêmio. Por quê? Porque era um cara torcedor, amigo do presidente e que não entendia nada de futebol. Mas era verdade. E ele mostrou uma maturidade, na minha opinião, muito grande. Sim. E o Valdir Espinosa, um dos vídeos que ele faz lá, o 343 que ele põe, é uma vergonha. Ele não estava bem aquele dia que ele botou. É vergonhoso o vídeo que ele faz. Mas tu pegou um vídeo de cento e tantos, rapaz. Não, mas o Darcy é um cara que não busca um detalhezinho, tu não buscava um detalhezinho, eu busquei um detalhe. Porque o cara que estava vindo pro Grêmio até então era só o discurso, de 83. E eu fui lá e fiz a minha culpa. Me enganei e fui procurar informação. E ele é fundamental nesse processo do Grêmio. Acho que ele é muito importante, a referência do campeão. O Valdir Espinosa e o Renato foram campeões, multicampeões. Mas ele não veio para essa função. Ele veio goela abaixo. Exato. Ele veio goela abaixo para cuidar da base. E aí não deixaram. A base na época. Dá para atender mais alguns aí no final? Dá sim. Geralmente é intocável. Augusto Souza dizendo que só tem feras.
E o Gerson Matias quer saber, boa tarde, gurizada medonha, quem vai substituir o Luan amanhã? Um forte abraço, Gerson de Guaíba. Quem substitui o Luan amanhã? Gerson, amanhã... O Bolanos não é, porque Não, o Bolanos não vai de não novo. vai. Eu acho que ele vai adiantar o Arthur. Ele vai adiantar o Bom, Arthur. o Internacional hoje é... O Bolanos andou dói, hein? 21h30 o Internacional hoje no Beira-Rio. E o Grêmio amanhã é 19h30. Tá? O jogo lá em Salvador. 21h30 com frio. Vitória. Muito frio. Garcia, beleza pela volta. Darcy Filho, obrigado. Até a semana que vem. Vão tomar Alex vacina. E Nelson. É isso aí. Maravilha. Amanhã eu falo do Espinosa, porque eu sou fã incondicional do Valdir Espinosa. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, servidor público e aposentado, faça um consignado no Banrisul. Mapa Mundi, Turismo e Negócios Globais.